Fabiola, venho chegando com informação. Pablo Marçal chamou uma coletiva para hoje à tarde, às 5 horas. Na chamada vem só, ele vai fazer um pronunciamento, vai fazer um anúncio, e eu fui apurar, e o anúncio que ele vai fazer é o anúncio de secretárias mulheres no seu possível secretariado, caso ele seja eleito prefeito de São Paulo. Ainda não consegui descobrir quem seriam essas secretárias, se é uma, mais de uma, quais são os nomes, mas o que eu tenho de informação é que ele vem com um anúncio de secretárias mulheres para o seu possível secretariado, caso seja eleito. Lembrando que ele já anunciou, acho que na semana passada, o economista Marco Sintra como seu possível secretário de Finanças, o médico Wilson Polara como seu possível secretário da Saúde, e agora, para tentar reduzir essa rejeição entre as mulheres, que passa dos 50%, segundo o Datafolha, e também para tentar reduzir a repercussão muito negativa dessa declaração que ele deu no debate UOL-Folha, de que mulher não vota em mulher, mulher é inteligente, o Marçal vem com esse anúncio, o anúncio de novos secretários no seu possível secretariado e anuncia possíveis secretárias mulheres. Então ele está, Fabiola, já há algum tempo durante a campanha, tentando fazer movimentos em direção às mulheres, em direção ao eleitorado feminino, para ver se reduz essa rejeição. Então, assim, agora eu dei informação, agora vou fazer um pouco de análise. É muito difícil para ele esse movimento, apesar dele fazer isso repetidas vezes, ele não consegue, porque eu vou usar a palavra escorrega, mas não é bem isso, né? Ele vai e ele insiste nas declarações machistas, ele dá declarações machistas repetidas vezes, porque é o que ele realmente acredita. Então, quando ele diz mulher não vota em mulher porque mulher é inteligente, ele quase que nem percebe o que ele está falando, porque o contexto que ele está falando ali você não vai vencer mesmo, Tabata. Então, se todas as mulheres vencessem você, ninguém vai desperdiçar o seu voto com uma mulher. E é engraçado que na hora que tem a fala vai para o Guilherme Boulos, e o Guilherme Boulos diz, eu quero repudiar aqui a fala machista do Pablo Marçal, ele fora do microfone fala, o quê? Mas que fala? Dá a sensação que ele sequer percebeu. Tanto é estrutural, tamanho é estrutural o machismo. E eu estava mencionando isso no All News ontem à noite, o Marçal reflete, infelizmente, uma fatia muito grande da sociedade brasileira. E não tem consciência desse machismo estrutural e que repete esses comportamentos, Fabiola. Eu queria até voltar essa informação que você está trazendo para a gente. Tem essa coletiva, então, do Pablo Marçal, ele anunciando o nome de mulheres para amenizar essa fala que foi um dos maiores destaques do debate de ontem. Ontem, quando eu estava até dando uma geral em todos os portais, os sites, era a fala mais destacada, essa fala do Pablo Marçal, uma repercussão gigante, todas as campanhas utilizando, como nós usamos agora há pouco, essa fala, essa campanha do Ricardo Nunes, extremamente forte neste momento. Até queria reproduzir esse início, que eu queria ouvir o comentário do Josias a respeito dessa peça aí, da campanha eleitoral do Nunes sobre as mulheres e esse ataque muito forte a Pablo Marçal há 5 dias das eleições. Vamos assistir. Você acha normal que o Marçal pensa sobre as mulheres? Então presta atenção. Biologia, a mulher tem um crânio menor que o do homem. Então não tem que rachar seu crânio. E colocar um extensor nele pra ele ficar igual. Achou pesado? Então olha mais esse preconceito. A mulher não vota em mulher, mulher é inteligente. A mulher não vota em mulher, mulher é inteligente. Como um candidato que pensa isso das mulheres vai cuidar de nós, que somos maioria em São Paulo? Preconceito? Aqui não. E aí, ele não merece seu voto, não vote nele. Um recado direto às mulheres.
Esse ataque, Josias, ele tem efeito? Como é que você analisa aí? Eles pegaram uma frase antiga de Pablo Marçal, a gente não sabe quando que ele disse isso, mas a gente vê no vídeo ele mesmo falando ali, né? Não sei se ele vai dizer que não foi ele que falou, mas que é preciso rachar o crânio da mulher para expandir o crânio da mulher. Como é que você vê essa declaração do Pablo Marçal nessa reta final e o anúncio, a contratação não, né? O anúncio de que caso ele eleito, ele tenha mulheres no seu secretariado, isso alivia? Não, a essa altura, Fabiola, nós estamos a poucos dias do primeiro turno, né? É muito difícil, né? E essa peça de propaganda eleitoral tem sim grande efeito, porque o Pablo Marçal está tentando arrumar a frase desastrada, o tiro no pé que ele deu no debate UOL-Folha. A mulher não vota em mulher porque é inteligente. Então, o que fez a marketagem do Ricardo Nunes? Pegou uma frase antiga para dizer que ele pensa isso mesmo. Olha, tem que abrir o crânio da mulher. A mulher tem um crânio menor que o do homem, para igualar, precisa abrir o crânio e colocar um extensor. Então ele falou, isso aqui é o que ele pensa. Então não adianta tentar arrumar esta frase aqui, que ele poderia tentar arrumar, aliás, está tentando arrumar. Então eles contrapõem as duas frases para mostrar, olha, isso é realmente o que ele pensa. E sabemos todos que ele realmente acha que a mulher deve ter um papel subalterno na sociedade. É o que ele pensa, é a filosofia de vida dele, né? Então, essas entrevistas de última hora, ele fez já ele já tentou atenuar a sua imagem de misógina, colocando uma vice na chapa. Mas a vice sumiu. É possível até que de hoje até domingo a vice apareça e ganhe uma visibilidade na campanha que jamais teve, né? Agora, o Pablo Marçal, com essa frase, ele está experimentando do próprio veneno, né? Porque ele é, de fato, um mestre nesse tipo de manipulação. Ele pega uma declaração, produz um vídeo ligeiro e expõe o rival ao ridículo e joga o personagem, o seu alvo, na defensiva. Se explique aí. E é assim que ele age, assim ele cresceu na campanha. Agora ele está experimentando, nessa reta final, uma dose do seu próprio veneno, uma dose cavalar, aliás, porque ele está muito mal nesse eleitorado feminino, né? Rejeição de 53%, maior do que a rejeição média, segundo o Datafolha, na média do eleitorado, no total do eleitorado, a rejeição é de 48%, portanto, as mulheres rejeitam ainda mais o Pablo Marçal, né? E nesse contexto, um vídeo como esse, que se tornou inevitável diante do presente que o Pablo Marçal deu aos seus adversários, e virá mais, Fabiola. A campanha do Guilherme Boulos também vai explorar, a Tabata Amaral já está explorando nas redes sociais também, explorará no horário eleitoral, não há nenhuma dúvida. A sorte do Pablo Marçal é que está acabando o horário eleitoral, né? Até antes do final de semana acaba essa arma. Mas ele, como disse, está experimentando do próprio veneno, exagerou na maestria, Fabiola. Ele é mestre da manipulação, mas presenteou os seus adversários com essa frase, que vai ser usada à farta até o dia da eleição. Eu acho que isso Fabiola, também... Fala, Raquel. só fazer um comentário rapidinho. O Josias estava mencionando que a vice do Pablo Marçal, Antônia de Jesus, sumiu, né? A única vez que ela apareceu na campanha foi para dizer que as mulheres precisam cuidar da sua É saúde verdade. Bem para lembrado. a casa, né? Num sentido utilitário. As mulheres que estão em torno do Pablo Marçal são mulheres nesse contexto muito machista, né? Elas têm essa visão machista da mulher. A própria Carol Marçal, ela dá cursos falando da submissão da mulher. Ela faz parte daquele fenômeno nos Estados Unidos que a gente chama de trad wives, as esposas tradicionais, né, que pregam a submissão da mulher ao homem. Então, ela ensina a mulher como ser submissa, como perdoar os defeitos do marido, como manter a harmonia do lar.
Então, assim, vamos aguardar para ver como são essas secretárias do Pablo Marçal, mas a gente vê, pela rejeição que ele enfrenta no Datafolha, que provavelmente esse tipo de discurso tem, é claro, um público aqui no Brasil, mas felizmente não é um público tão amplo, não. Importante esse recado que o Pablo Marçal traz no debate, ele se une no comportamento dele, que tem a ver também com essa questão religiosa, né, Raquel? Porque, por exemplo, quando a gente abre o perfil da mulher dele, e me chama muita atenção, eu nem sei se ainda está fixado como o primeiro post, mas é aquele post da Carol Marçal, dizendo que a mulher, ela não precisa ser, a gente já comentou isso aqui, né? Que a mulher, ela não precisa ser essa mulher que encara tudo, ela pode ser uma fiel acompanhante do marido, né? Ela pode seguir o marido, ela não precisa ser essa mulher que sai batendo porta e conseguindo tudo. Não são essas frases que ela fala, mas é mais ou menos essa a ideia. E que a mulher, ela pode ser ali uma companheira do marido, estar ao lado do marido. Então, chama muito atenção essa fala dele. E isso também se une a um movimento. Eu até estava ouvindo algumas mulheres, desde essa fala dele ontem no debate para hoje, a gente vê muitas manifestações pelas redes sociais de mulheres, né? Há um movimento no Brasil, já há um bom tempo, de mulheres que votam só em mulheres para aumentar a representatividade de mulheres, principalmente quando a gente está falando de Congresso, quando a gente está falando do Parlamento, quando a gente está falando da Câmara de Vereadores. Eu mesmo conheço muitas mulheres que optam por votar em mulheres, optam por votar em negros. Ele tocou num ponto que é um ponto, vamos dizer assim, que é uma bandeira um pouco mais progressista, né, Raquel? Eu acho que também teve esse lado aí dessa fala do Pablo Marçal que ele quis atacar nesse ponto, que não tem nada a ver, a gente não precisa ser progressista nesse sentido, né? Porque o voto de mulheres em mulheres tem um objetivo, existe uma campanha para isso, e ninguém está falando de Tabata aqui, está falando de várias eleições passadas, né? Aumentar a representatividade de mulheres nas casas legislativas. Isso é fato, isso é um movimento das mulheres, ou parte delas, não é, Raquel? Fabiola, acho que são dois pontos. Esse movimento de mulheres mais conservadoras, em que a Carol Marçal tenta entrar, é um movimento em que já bebe Michele Bolsonaro há muito tempo, né? Que se coloca nessa sombra de Jair Bolsonaro e que fala em ter um voo político próprio, que entrou ali na liderança do PL Mulher, mas a gente nunca sabe muito bem para onde que ela vai, porque tem uma resistência muito grande do marido. Então, ela já chegou até ser cotada como possível presidenciável, mas a gente sabe que no seio ali da família Bolsonaro tem muita resistência ao nome dela, embora ela tenha potencial ali, conhecimento, é conhecida, etc. E isso bebe numa questão religiosa, que vai ali mais para o perfil do eleitor evangélico, embora não seja todo. Acho que a gente não pode confundir todos os evangélicos com isso, que é uma interpretação da Bíblia no sentido da submissão da mulher, no sentido mais estrito. Então, isso é um ponto. Agora, a falta de representatividade das mulheres na política também é um fato. E aí o Marçal, quando ele diz, a mulher tem livre escolha, ela precisa só votar em mulher. Não, ela não precisa só votar em mulher. Agora, se as mulheres quiserem aumentar a sua representatividade no Congresso, elas precisam ter essa consciência, sim, certo? Porque os números simplesmente não fecham. As mulheres, nós, hoje, somos maioria do eleitorado, nós somos uma imensa contribuição para o PIB, para o Produto Interno Brasileiro. Se você somar, então, a jornada indireta das mulheres, trabalhando em casa, trabalhando fora, é gigantesco. E o nosso poder de fazer política, de passar leis, de influência dentro das empresas, dentro dos pontos de poder, ele ainda é muito reduzido. Então, é quase como se fosse uma conscientização e uma política afirmativa
quase que um movimento que precisa acontecer, é, é quase que meio que evidente. Se você é mulher e você tem um pouco de consciência dessa falta de representatividade, você precisa ficar mais atenta a isso. É a mesma coisa quando o presidente Lula diz: olha, eu não estou nomeando mulher porque eu não encontro boas mulheres. Nossa, pelo amor de Deus, né? Você, mulher que vai votar, olha lá entre as candidatas que estão se colocando, e aí não estou falando especificamente da carta de prefeito, estou falando de vereadores, e depois, lá na frente, candidatas para o Congresso Nacional, o Poder Legislativo é importantíssimo. Olha as candidatas que se apresentam, tem mulheres muito capazes. Eu lembro bem que na sabatina que a gente fez com o Marçal, um dos momentos quentes também foi quando a gente começou a pressionar ele, né, de escolher uma mulher para vice. Na época ele ainda não tinha escolhido, e não sei nem se ele escolheu depois daquela pressão ali que a gente fez, quando ele falou que não tinha mulheres ali disponíveis. A gente falou: não tem uma mulher que o represente, ou represente suas ideias, enfim. Ele acabou escolhendo uma mulher. Bom, tem muitas mensagens aqui. A Arabella falou o seguinte: o problema é eleger mulher machista. Ô, dureza! Essa história de mulher machista também causa aí muita repercussão. Tem também aqui, ó, a Aparecida diz o seguinte: as mulheres estão com o Marçal, vocês querendo ou não. Tá dizendo aqui que tem muita mulher que vota no Marçal e a gente acha que não, mas isso acontece. Pessoal comentando aqui: mulher ou homem, só se souber usar o cérebro, diz a Tati Garcia. Não tem nada a ver, vocês estão querendo polemizar. Aí tem aqui: seus mimimizentos, todo mundo fazendo mimimi. Fala, Josias. Não se trata de fazer mimimi, né, Fabiola? É preciso combater determinados estereótipos, até em homenagem à lógica, né? A política brasileira foi infectada por um discurso de cunho religioso que, a pretexto de ostentar uma retórica de hipotética defesa dos valores daquilo que se convencionou chamar de família tradicional, atribuem às mulheres um papel medieval, subalterno ao homem, dedicado à manutenção do lar. E se você for verificar, Fabiola, esse tipo de discurso não orna nem com a realidade das mulheres mais pobres, muitas delas religiosas, católicas ou evangélicas, mulheres que moram nos fundões das cidades brasileiras e que são simplesmente abandonadas pelo homem. O homem não tem a menor preocupação com o destino da família, com o destino da casa, com o destino dos filhos. E essa mulher, ela vai à luta, ela rala, ela trabalha, ela sustenta sozinha, ela se faz por si mesma. Até em homenagem a essa mulher, é preciso que esse tipo de discurso, essa coisa de que mulher não vota em mulher, ou mulher tem que ser sempre subalterna, então vai ter que ser sempre secretária na prefeitura, não pode ser prefeita. Por que uma mulher não pode votar em mulher? Até acho que vai se desenvolvendo, Fabiola, é ainda um fenômeno incipiente, mas você mencionou, já há hoje no Brasil movimento de mulheres, de negros, que decidem: olha, eu vou votar em mulher mesmo, vou votar só em negro, mas há uma conspiração na política brasileira, e a política é controlada por caciques, por um patriarcado que não larga o osso. Há uma conspiração contra qualquer movimento que signifique uma afirmação de mulheres, de negros. Eles sabotam mesmo. Vai lá para a lei, 30% de dinheiro tem que ir para candidaturas femininas. 50% das candidaturas precisam ser negros, candidatos negros, e com metade do orçamento do partido. Eles não cumprem, depois se autoconcedem, aliás, no movimento que une, aí não tem polarização. Une PT, PL, todo o Centrão, um movimento suprapartidário, eles se autoconcedem anistias. Então vai lá, antes mesmo que o TSE, que a Justiça Eleitoral, imponha multas para esses partidos que sabotam políticas que poderiam elevar a participação de mulheres, de negros no legislativo, eles se autoconcedem anistias e voltam a desrespeitar a legislação. Lá na frente vão dar outra anistia também. Então é preciso que
esses fenômenos sejam iluminados, os personagens sejam mostrados como eles de fato são, para que as mulheres ajudem até as mulheres que ainda não enxergaram esse movimento, que as próprias mulheres que são majoritárias no eleitorado brasileiro tomem consciência do seu papel, né, Fabiola? Falando aí em votos, vamos falar sobre esses manifestos que saem nessa reta final. Aliás, essa história do voto útil sempre aparece quando a coisa está embolada do jeito que está, né? A gente viu muito isso nas eleições presidenciais, Lula versus Bolsonaro, e agora a gente vê mais uma vez esse apelo pelo voto útil, com o risco de um segundo turno em São Paulo ser um segundo turno entre dois candidatos que representam a direita, entre dois candidatos que representam o bolsonarismo, vamos colocar assim. Bom, o que aconteceu? Artistas, juristas, jornalistas, empresários lançaram um manifesto nesta segunda-feira, pregando o voto útil. O voto útil em Guilherme Boulos, justamente para evitar que o segundo turno seja entre Marçal e Nunes. O texto diz o seguinte, abre aspas, um resultado como esse representaria a consagração pelo voto popular da violência política, da defesa da tortura, do negacionismo científico, da destruição de direitos, do descaso com os mais pobres, do desprezo com a cultura, com as minorias e com a democracia, além do vasto programa de destruição do meio ambiente. Bom, muita gente assinou a carta, entre eles o cineasta Fernando Meirelles, a Lília Schwartz, a Marilena Chauí, professora, Milton Ratum, Nando Reis, André Bujanra, Arnaldo Antunes, entre outros que assinaram esse pedido aí de voto útil em Guilherme Boulos. Começando até por você, Josias, como é que você vê essa reta final e o voto útil? Quer dizer, esse apelo que os artistas, os intelectuais fazem pelo voto útil, faz algum sentido o voto útil? O risco de um segundo turno de direita abre espaço para um pedido como esse ao eleitor? O eleitor é soberano na sua decisão de voto, né, Fabiola?